Prepare o seu coração para receber algo extraordinário de Deus. Os próximos minutos podem fazer grande efeito em sua vida. O Espírito Santo deseja falar ao seu coração de forma individual para que você entenda o propósito de Deus. Acompanhe essa mensagem através do esboço disponível em nosso aplicativo. Caso você ainda não tenha o nosso aplicativo, é só acessar Google Play ou App Store e procurar pelo seguinte nome: App da Igreja. E então é só baixar. Lá basta direcionar para a Assembleia de Deus Catedral da Paz para você ter acesso a todas as mensagens e programações da nossa igreja. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus irá fazer ao seu coração. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e pudesse abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro das Escrituras, o livro do princípio, o livro de Gênesis, e você vai localizar o capítulo de número 8. Capítulo de número 8. O verso de número 22. A você, irmão, que está participando do culto de forma online, remota, em casa ou onde quer que você esteja, Deus abençoe a sua vida, permaneça firme, sem vacilar. O Senhor é conosco. Deus abençoe você e sua família. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Localizou? Está aí, para quem não localizou. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Você pode ler comigo? No 3, 1, 2, 3. Provavelmente você sabe, conhece o contexto em que Deus fala isso. Quem está dizendo isso é Deus, porque o único que tem poder para determinar algo desta envergadura, desta magnitude é Deus. Deus olha para a raça humana e vê que toda a terra está manchada pela maldade. E Deus decide destruir a terra. A decisão priori de Deus é destruir tudo, é acabar com tudo, é pôr fim a tudo aquilo que Deus criou que tivesse vida. Essa é a ideia de Deus. E obviamente que, sendo assim, não seria dilúvio, seria de qualquer outra forma, mas Deus daria cabo, Deus colocaria um ponto final na existência e na criação. Só que Deus vai olhar para a terra e Deus vai encontrar um homem. Olha o quanto um homem posicionado em Deus muda uma história. Deus não encontra uma cidade, Deus não encontra uma família toda, Deus não encontra uma descendência, uma genealogia, uma árvore genealógica. Deus encontra apenas um homem, e Deus acha graça nesse homem. Deus olha para esse homem e vê que ele não é como os demais, que ele busca ao Senhor, que ele teme ao Senhor, e por causa deste único homem, Deus vai decidir não destruir a terra. É como se Deus dissesse: há esperança, porque se tem um que me busca, poderão haver tantos outros.
então eu não vou destruir a terra. Deus decide não destruir a terra e dá a esse homem, Noé, a palavra de ordem para construir um barco, uma arca. E aí você conhece a história desde lá da sua classe de escola bíblica dominical. Noé vai ser obediente não apenas à ordem de construir a arca, mas a todo o projeto de Deus. E alguém já dizia que o Titanic, com os melhores engenheiros, afundou. A arca, só obedecendo a voz de Deus, prevaleceu ao maior dilúvio, aliás, a maior quantidade de águas da história. Tá? Noé obedece a Deus, constrói a arca, e com essa arca, Noé e sua família serão salvos das águas do dilúvio. E agora Noé, depois que finda o período de água e a terra seca, então Noé vai sair da arca, e a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai construir um altar e adorar ao Senhor. E é exatamente aqui que nós estamos. É quando Noé sai da arca, adora ao Senhor, que Deus vai fazer uma promessa. Qual é a promessa? Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus vai estabelecer o que nós chamamos de leis naturais. Deus vai estabelecer a regra do jogo, a lei diária, a lei do dia a dia para a terra. Deus está dizendo, enquanto essa terra existir, sempre haverá dia e noite. Enquanto essa terra existir, sempre vai haver frio e calor. Ainda que o povo vai reclamar. Quando tiver muito calor, o povo vai dizer, eu não aguento mais. Aí esfria, diz, eu não aguento esse frio. Mas vai fazer frio e calor. Vai haver verão e inverno. Vai haver semeadura e colheita. Isso é uma lei de Deus. E ela não depende da minha ou da sua fé. Se você disser que não crê que vai anoitecer, irá anoitecer crendo você ou não. Você pode dizer, eu não creio que haverá frio e calor. Vai esfriar e vai fazer calor do mesmo jeito, porque não depende de fé. É uma lei estabelecida por Deus e toda a terra está sujeita a ela. Você pode ser o homem mais santo do mundo, você pode ser um homem tomado pela unção do Espírito Santo, mas existem leis que você não pode fugir dela. Se você subir num prédio de 30 andares e resolver desafiar a lei da gravidade e pular de lá, nem sei se tem velório. Provavelmente não sobra nada, porque a lei da gravidade está aí. E não adianta você dizer que não acredita. Eu não acredito nessa lei. Essa lei não vale para mim. Essa lei não é comigo. Não adianta. Ela vai se cumprir na sua vida. Por quê? Porque são leis que Deus pré-estabeleceu. São princípios que Deus pré-estabeleceu. E eles nunca cessarão. Deus está dizendo, isso nunca vai cessar. E dentre esta lei estabelecida por Deus, está uma lei que nós vamos ter que conviver com ela, gostemos ou não, queiramos ou não, que é a chamada lei da semeadura. Planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Então, goste disso você ou não, mas você está sujeito a essa lei, que eu chamo de lei da semeadura, e a Bíblia vai chamar assim também. Essa lei que hoje eu quero falar com vocês, chamada de lei da semeadura, lá em Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8 e 9, vai dizer assim: não erreis.
Deus não se deixa escarnecer. Deus não aceita ser zombado. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. O que Deus está dizendo é: não se engane. Você não precisa crer nisso, mas o que você planta, você colhe. Isso é tão verdade, Jonathan, que Deus não nos dá frutos. Escute isso agora, preste bastante atenção. Deus nunca te entrega um fruto pronto. Deus te dá a semente para semear. Alguém erroneamente pensa que o maná era um pão que descia do céu. E talvez tem gente que vai sair daqui hoje frustrado porque vai aprender diferente. O maná não era um pão que descia do céu. O maná não vinha pronto. Aliás, o maná, que está registrada a sua primeira aparição em Êxodo 16, chama maná porque o povo acorda e quando olha na relva, o povo vê um floco de orvalho, de neve, algo parecido com isso para você entender. E um olha para o outro e diz: o que é isto? A palavra maná significa: o que é isto? O que é isto? Por quê? Porque eles não conseguiam identificar o que era aquilo. Era algo que eles nunca tinham visto, era algo que eles nunca tinham presenciado. E agora um olha para o outro e diz: ô Júnior, o que é isso? E porque eles perguntam para o outro o que é isto, um olha para o outro e diz: maná. Ou seja, o que é isto? E aí ficou o nome maná. Mas o que é maná? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11, coloca para mim, Números capítulo 11, versículo 7 e versículo 8. O maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e fazia o que com o maná? Moía no moinho manual ou socava no pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. O maná não vinha pronto. O maná era a semente. Você quer comer? É outra coisa. Porque Deus não dá frutos prontos. Deus dá semente. Isso tanto é verdade que eu gostaria que você lesse comigo um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Que diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, dá pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará os frutos, irmão. Deus faz multiplicar fruto. Quando Deus quer te abençoar, Ele multiplica a semente, para que através da multiplicação da semente, apareçam os frutos e cresçam os frutos que Deus vai te dar na sua colheita que você semeou. Deus não dá fruto pronto. Sabe quando a gente muitas vezes erroneamente pede: Deus, faz isso por mim, faz aquilo por mim. Na verdade o que Deus faz é te dar sementes, para que você semeie e você colha aquilo que tanto deseja. O que são sementes? Eu coloquei aqui 3, e nós vamos usar como exemplo. Essa semente de girassóis são as nossas palavras. Palavras são sementes. Tanto é verdade que Provérbios está escrito dizendo: a vida e a morte estão no poder da língua. Quem a sabe usar comerá do seu fruto. Fruto vem de semente. Palavras são. Todo dia você está semeando, irmão.
Todo dia você está semeando palavras de bênção, de maldição. Todo dia você está semeando palavra que cultiva amizade ou que afasta bons amigos. Todo dia você está semeando palavras que te levam a crescer ou que talvez te fazem regredir. Todo dia você está semeando palavras. Palavras. Todos os dias. Hoje, queira você ou não, creia você nisso ou não, até porque eu comecei a minha ministração aqui dizendo que há algumas leis de Deus, não depende da minha crença, não depende se eu creio ou não, está cumprindo na minha vida. Tem muita gente que hoje está pagando um preço alto, porque semeou de forma equivocada, errada, palavras. Tem gente pagando preço altíssimo por uma palavra, ou por palavras, Tem gente que perdeu o casamento, porque semeou mal, através das suas palavras. Tem gente que perdeu uma grande oportunidade de emprego, por causa de uma palavra semeada. Então a primeira semente que nós temos é a semente chamada palavras. O que você tem semeado com as suas palavras? O que você tem semeado com as suas palavras? A segunda semente, e eu vou usar como essa semente de milho, são as suas ações e atitudes. Todo dia você está lançando semente, você está semeando. E irmão, ação, atitude sua, não é isolada, não é algo simples. Queira você, goste você, creia você ou não, você está semeando atitudes todos os dias. Só que Deus diz na sua palavra: quem semeia, colhe. Então reflita primeiro o que você tem semeado, para depois questionar o que você tem colhido. E já dizia alguém sabiamente: se você não gosta do que está colhendo, reflita sobre o que você tem semeado. Porque o que você está colhendo hoje é o que você plantou ontem, e o que você vai colher amanhã é o que você está plantando hoje. É plantio. Está semeando, todo momento, todos os dias, eu e você estamos lançando sementes, atitudes na vida de alguém, no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida. Nós estamos semeando, todo dia, você está semeando através das suas ações e atitudes. Mas existem também outras sementes, e a Bíblia fala muito dela, e goste você ou não, é a semente do uso do dinheiro. Deixa eu dizer, você sabe quantas vezes na Bíblia dinheiro é chamado de semente? Muitas, inclusive pelo apóstolo Paulo. Paulo, quando recebe uma oferta dos crentes da Macedônia para levar para Jerusalém, ele diz: a vossa semente, era semente ou era dinheiro? Era dinheiro. Mas ele diz o quê? A vossa semente tem chegado até mim. Porque Paulo via dinheiro não como dinheiro, Paulo via dinheiro como sementes. Escute uma coisa: dinheiro é semente. Tanto é verdade que se você não utilizar bem, você não colhe. Se souber, escuta agora, porque eu vou dizer, como diz em alguma igreja por aí, o que eu vou dizer agora é forte.
se soubéssemos usar as sementes que Deus colocou na nossa vida, provavelmente nós não reclamaríamos tanto quando colhêssemos. Nós só reclamamos da colheita porque não utilizamos bem as sementes. Não importa quanto que você tenha de dinheiro, você não pode olhar para o seu dinheiro como apenas uma cédula, uma nota. Não. Dinheiro é semente. 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 Então, você está semeando todos os dias através das suas palavras. Você está semeando todos os dias através das suas ações, das suas atitudes. E você está semeando todos os dias através do seu dinheiro, do seu recurso financeiro, da semente que Deus colocou na sua vida. Deixa eu ir caminhando com você para a gente conseguir chegar lá no final juntos. Essa lei da semeadura, qualquer pessoa que lida na área do direito sabe que a lei é baseada em princípios. Por isso que quando você vai estudar uma lei, você estuda os princípios por trás da lei. Por que essa lei foi criada? Qual era o princípio? Ou seja, quem criou a lei estava pensando em resolver que tipo de problema? São os chamados princípios da lei. Deus estabeleceu uma lei chamada de lei da semeadura. E por trás dessa lei da semeadura existem princípios. E hoje eu vou falar com você sobre alguns desses princípios. O primeiro é o princípio da universalidade. Pastor, que coisa louca é essa? O princípio da universalidade da lei da semeadura é que essa lei vale para todos. Ninguém está imune, ninguém está isento dessa lei. Ela vale tanto para mim quanto para o Marquinho. E a pedra, hein? Vale tanto para mim quanto para qualquer um de vocês. Aliás, digo mais, a Bíblia diz que ela vale para o justo e para o injusto. Fica atento aí comigo. Eclesiastes 9:2. Depois Mateus 5:45. Eclesiastes 9:2. Todos estão sujeitos a esta lei da semeadura. Aí, todos partilham, essa versão ela é diferente, mas vamos por ela mesmo. Todos partilham um destino comum. Na verdade, numa outra versão vai dizer, isso vale para todos, o sol nasce para todos, nasce para o justo e para o ímpio, para o bom e para o mal, para o puro e para o impuro, para aquele que oferece sacrifícios e para aquele que não oferece. O que acontece com o homem bom também acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento acontece com quem teme fazê-los. Está dizendo, há uma lei universal. Por isso que nós chamamos de princípio da universalidade. Vale para todo mundo. Você colhe aquilo que você planta. Você não está imune, você não está isento disso. Mateus 5:45. Mateus 5:45. Palavras do Senhor Jesus. Porque para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque Ele quem? Deus, Pai, faz raiar o seu sol. Ele levanta o seu sol sobre maus e bons. E derrama chuva sobre justos e injustos. O sol que nasce na lavoura do justo, nasce na lavoura do injusto. A chuva que cai na terra do justo, cai na terra do injusto. Vale para todo mundo.
primeiro princípio é o princípio da universalidade. Você não está isento desta lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Segundo princípio é o princípio da proporcionalidade. Pastor, o que é isso? É que toda colheita é proporcional ao plantio. Se eu plantar, Marquinhos, quantas sementes de milho tem aqui? Aqui tem 7.315. Quando terminar o culto, você conta para conferir o que eu estou te dizendo. Se eu plantar, e eu não entendo muito de plantio, pastor Dalmi, que é fazendeiro lá, os seus alqueires lá no Tocantins, lá, talvez entenda melhor do que eu. Mas se eu plantar isso aqui de milho, isso aqui dá para plantar um meio alqueire? Planta não? Isso aqui dá 1 litro. E 1 litro planta o quê, pastor Dalmi? Pouca coisa. Aquele lote da igreja lá dá para plantar com isso aqui. Aquele terreno da igreja lá. Então você já leva quando terminar e planta lá, enquanto a gente não constrói, para a gente fazer uma pamonhada. Planta esse milho lá. Eu não posso plantar esse tanto de semente aqui, que dá para plantar ali 1.200 metros, que é a área da igreja, e esperar colher um alqueire. Posso? Eu planto o equivalente a 1.200 metros, mas espero colher o equivalente a um alqueire, 48.000 metros. Não posso. Por quê? Porque a colheita é sempre proporcional ao plantio. Por isso é que Paulo escreve: quem semeia pouco também ceifará, vai colher pouco. Quem semeia muito também ceifará. Quem não semeia, não colhe. É proporcional. O problema da maioria de nós é que nós queremos colher mais do que plantamos. Nós plantamos pouquíssimo na vida do cônjuge, mas na hora de esperar a colheita, a gente espera muito. A gente planta pouco na vida espiritual, mas quer colher muito da vida no espírito. A gente planta pouco no ministério, mas quer colher um ministério abundante. A gente planta pouco no nosso crescimento pessoal, mas a gente espera que vai ter um resultado extraordinário. Mas aprenda uma coisa: existe um princípio por trás da lei da semeadura, o princípio da proporcionalidade. A medida que você planta é a medida que você colhe. E o Senhor Jesus ensina isso, principalmente no que diz respeito ao seu relacionamento com o outro. Jesus ensinou dizendo: olha, preste bastante atenção com a medida que vocês medem, a medida que vocês distribuem, a medida que vocês dão. Porque a medida que você dá, é com essa medida que você vai ser medido. Com a maneira como eu semeio na vida de alguém, é a maneira como eu vou colher. Daqui a pouco, obviamente, você vai aprender outros princípios, mas eu estou te ensinando isso, o princípio da proporcionalidade. Você quer colher muito? Então você precisa semear muito. Você quer colher pouco? Continue semeando pouco. Eu vejo pessoas reclamando da vida. Aliás, eu vejo muito isso, gente reclamando da vida. A pergunta que nós deveríamos fazer não era: por que a minha vida está assim? A pergunta que deveríamos fazer é: o que eu tenho semeado? A minha esposa sabe o que eu vou dizer e eu vou compartilhar com vocês. Eu me cobro muito sobre como que eu cresço, o quanto eu cresço como pastor. Eu me cobro muito. Eu não espero ninguém me cobrar. Eu não espero o presbitério da igreja, a diretoria da igreja reunir para cobrar resultado meu. Eu mesmo me cobro. E eu me cobro constantemente.
O que eu cresci esse ano? O que eu aprendi? O que eu estou aprendendo? O que eu estou melhorando? No ano passado eu fiz um projeto de ler a Bíblia em 100 dias. Aí passou um pouco e eu fiquei contrariado, fiquei azedo. Agora eu falei, esse ano eu vou ler em 100 dias. Eu comecei tem apenas 14 dias. Já li, estou dentro do programado, mas eu estou me esforçando para ler a Bíblia em 100 dias. Porque eu quero terminar 2021 melhor do que eu comecei. Só que muitas vezes eu reclamo de quem eu sou. Eu vejo pastores reclamando do ministério que tem. Eu vejo obreiros reclamando das suas oportunidades. Eu vejo gente reclamando da vida. Eu vejo gente reclamando do casamento. E a pergunta é: será que nós deveríamos reclamar do que estamos colhendo, ou deveríamos refletir o que estamos plantando? O que você tem plantado? Porque a sua colheita é proporcional ao seu plantio, à sua semeadura. Querido, eu não sei se você vai acreditar no que eu vou dizer aqui agora, mas o que eu vou dizer aqui agora é forte. Se você sair daqui dessa noite, do culto da Assembleia de Deus, Catedral da Paz, disposto no seu coração, não aquela disposição momentânea, que você pensa hoje para, e a gente é dono de fazer isso. A gente muitas vezes recebe uma palavra no culto, Ludmila, e aí o Senhor fala conosco, a gente decide, opa, vou fazer. Só que quando a gente sai lá fora, parece que a palavra está apagada na nossa mente, e a gente volta para a mesmice da vida que a gente estava levando. Sim ou não? Mas deixa eu dar uma palavra para alguém aqui. Se você crê naquilo que eu estou ministrando, e sair daqui hoje determinado a mudar as suas sementes, a plantar mais, a semear mais, daqui a um tempo ou um pouco de tempo, todos vão notar que a sua história mudou. Vai ser perceptível aos olhos de todos a mudança que vai acontecer na sua trajetória. Porque tudo é uma decisão de semear. Eu decido semear, então eu estou mudando o meu futuro, eu estou mudando a minha colheita, eu estou mudando a minha história. Você quer crescer na vida pessoal? Então comece a plantar. Pastor, eu quero ser um pregador. O que você está fazendo? Pastor, eu quero ser um ministro de louvor. Ok, o que você está fazendo? Pastor, eu quero ser um pastor de igreja. Aleluia. Coitado. Amém. Brincadeira, irmão, é bênção. A gente fala isso, daqui a pouco nós arrumamos um pastor para nós mandar para a congregação. É maravilha. Amém. Mas o que você está fazendo com as sementes que Deus colocou? Deus não dá frutos, Deus coloca sementes na sua mão. Pastor, eu quero ser um grande empresário. Aleluia! O que você está semeando? O que você está plantando? O que você está estudando? Não reclame da colheita se você não mudou a semente, se você não mudou a sua forma de semear. E como eu dizia, a gente esquece rapidamente dos propósitos. Sim ou não? Quando nós chegamos dos Estados Unidos, a conversa lá em casa de todo mundo era qual? Vamos todo mundo aprender inglês. Nunca mais a gente passa vergonha. Nunca mais. Agora, esses dias, tem uma semana eu comecei a refletir. Gente, não aprendi nada de inglês. Chegamos dos Estados Unidos, já tem quase 2 anos. Tem 1 ano? 1 ano. E tudo que eu sei falar é o verbo to be. I am. He is.
She is. You are. Falei, não pode uma coisa dessa. Até hoje. Aí eu chamei a minha esposa e disse, você me ajuda? Vou fazer um negócio. Fui lá, irmão. Me inscrevi num curso que dura 1 ano. Você tem que estudar 1h30 por dia. Já paguei para não arrepender daqui pro final do ano. Mas não vou chegar no final do ano aqui. Vou pregar em inglês. E vou chamar um intérprete. Vou pregar em inglês, vou chamar um intérprete. Não reclame da sua colheita se você não estiver disposto a mudar a sua semeadura. Não reclame de onde você está se você não está disposto a mudar a sua visão de semente daquilo que você está semeando. Qualquer um que aqui está me ouvindo nessa noite, se sair daqui decidido a mudar a sua semeadura, eu tenho uma palavra para você: prepare-se para a mudança da sua colheita. Você vai colher diferente. Terceiro princípio. O princípio da exatidão. O que é o princípio da exatidão? É que você colhe literalmente aquilo que você planta. Não adianta eu plantar girassol e esperar colher milho para fazer pamonha. Vai dar certo? Vai dar certo? Não. Se eu plantar girassol, vou fazer óleo de girassol. Se eu plantar milho, eu não posso esperar colher feijão. Aliás, há um princípio engraçado. Coloca para mim aí, Levíticos 19:19. Tem coisa na Bíblia que a gente não entende muito, mas não há problema no ato em si. É Deus querendo ensinar o seu povo alguma coisa. Deus ensina coisas que a gente não entende para ensinar para o seu povo princípios. Olha o que Deus está ensinando. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 sementes ou 2 espécies de semente na mesma lavoura. Pastor, mas por que não pode na mesma lavoura, no mesmo campo, plantar um pedaço aqui de milho e aqui um pedaço de feijão? Por que não pode? Tem problema isso? É Deus ensinando para o seu povo que você precisa aprender muito sobre semeadura, porque é exatamente aquilo que você planta que você colhe. Querido, você quer receber bênçãos financeiras? Então aprenda a plantar com a semente das finanças. Pastor, todo pastor ensina isso. Não é pastor que ensina isso não. Larga de ser bocoió. Quem ensina isso é a Bíblia. Paulo dá um capítulo inteiro sobre semente como dinheiro. 2 Coríntios capítulo 9. Aí ele diz: aquele que semeia que semeia pouco, colhe pouco. Ele vai começando a falar e ele vai falar sobre oferta, o capítulo 9 inteirinho, sobre você semear na obra de Deus, sobre você semear na ajuda aos santos. O que é ajuda aos santos? Quem falou? Você ganhou essa tigelinha de semente todinha, irmã, pela participação. Semear na vida dos santos é semear na vida de um irmão que está precisando, que está passando por uma necessidade. Você semeia na vida dele. Paulo vai passar o capítulo 9 da sua segunda carta aos Coríntios ensinando sobre o plantio financeiro. E sabe o que ele está dizendo? É que quando você planta, quando eu terminar isso aqui, uma rosa me mata. É que quando você planta financeiramente, você vai colher
exatamente na área que você plantou. Colheita financeira é fruto de plantio financeiro. Consegue entender isso, sim ou não? Nós, talvez até por conta de um evangelho esdrúxulo que pregam, talvez até por conta dos mercenários que estão por aí, hoje nós tememos ensinar essas verdades, mas deixa eu explicar para você: semeadura financeira traz colheita financeira. Aprenda a semear, porque você colhe exatamente aquilo que você planta, seja bom ou mal. Vamos pegar alguns versículos aí. Franciel, me ajuda. Jó 4:8. Eu estou indo para o final. Jó 4:8. Jó 4:8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Irmão, já vi gente na igreja que me procura e fala assim: pastor, ele já vem com a carinha triste. Pastor, eu vou sair da igreja. Mas por quê, irmão? Pastor, que ninguém gosta de mim nessa igreja. Eu falo: não, irmão, não é verdade não. Deve ter alguém. Mas caça confusão com todo mundo, irmão. Pensa numa tribulação. Eu acho que ele sai de casa dizendo: hoje eu vou caçar confusão com a irmã que estiver na porta. E não importa quem é ela. Aí coitada da irmã que está na porta, nem sabe de nada. Só que o que a Bíblia está dizendo? Aquele que cultiva o mal, semeia o mal, ele vai colher o quê, irmão? Eu não gosto de fazer o que eu vou fazer aqui agora. Não gosto. Até porque você fala bem do irmão, dali a pouquinho ele está fazendo besteira. Você elogia, você estraga o irmão. Mas quando você for elogiar, Paulo dá uma ideia boa. Fale dos anciões. Porque os anciões já viveram mais, a chance deles errar é menos. Eu não conheço ninguém na igreja aqui que tem problema com o irmão Isaías. Quem aqui tem problema com o irmão Isaías? Eu estou levantado a mão, mas nós dois não temos problema não, viu, irmão Isaías? Nós estamos em paz, estamos bem. Eu estou com a mão levantada só para esticar alguém. Mas você já viu o irmão Isaías caçando confusão com alguém? Com quem que o irmão Isaías já caçou confusão? A não ser que a irmã de Guimar. Quem? E todo mundo gosta dele. Querido, você quer estar bem? Então, começa a semear bem. Pastor, ninguém me visita. Quem que você já visitou? Pelo amor de Jesus. Quem que você visitou? Pastor, ninguém me cumprimenta. Quem que você cumprimentou? Que semente que você lança para que você tenha a sua colheita? Pastor, ninguém gosta de mim. Você gosta de quem? Irmão, mude a semente, senão você não muda a colheita. Escuta. Tem muito versículo, não vai dar. Vamos para o próximo princípio para que eu termine. Existe um quarto princípio da lei da semeadura. É o princípio da espera. Por quê? Porque nós somos imediatistas, sim ou não? A gente planta hoje e quer colher ontem. Ontem. O cara nunca fez nada pela esposa. Fala, Deus. Ele lava um copo, e ele fica guardando o elogio. Nunca plantou. Só que ele quer colher na hora. Na hora, irmão. Na hora. Toda colheita, toda semeadura tem um tempo para a colheita. Toda. Algumas são mais rápidas, outras mais demoradas, mas todo aquele que planta tem que aprender a esperar.
Você quer ver um negócio? Quem aqui na escola fez aquele negócio? Isso aqui quase todo mundo fez, quer ver? De colocar um feijão no copo, no algodão. Quem fez? Quem ia lá de meia em meia hora olhar se tinha brotado? Todo mundo, irmão. A gente coloca lá o feijãozinho no algodão, pá, meia hora depois a gente vai. E a gente ainda chama a mãe para conferir. Mãe, parece que está nascendo, não está? A mãe disse, você plantou que dia? Não agora, não, meu filho. Não é assim. A gente quer que a coisa aconteça. Plantei e colho hoje. E aí, porque a gente não colhe de imediato, a gente desanima. Por isso que Paulo vai escrever, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de plantar coisas boas, porque ao seu tempo colheremos. No tempo certo nós vamos colher, só que a gente não pode cansar. Querido, seu ministério será reconhecido. Talvez ninguém vê você plantando, mas todo mundo vai ver o dia da colheita quando ela chegar. Às vezes o plantio é solitário, mas a colheita é pública. Ninguém vê. Você vê o pastor Jonatas aqui, no púlpito, pregando para você, mas ninguém vê o tempo que eu passo plantando. Só conhece o tempo da colheita. Deixa eu dizer para você, de vez em quando eu estou na minha sala estudando, o pastor Dalmi, o pastor Iber entra e diz, pastor, aproveitar que o senhor não está trabalhando. Estava estudando, irmão. Minha vontade de falar para eles, rapaz, eu vou colocar vocês para pregar no meu lugar. Para você ver o quanto uma mensagem é difícil para fazer. Você pede a Deus, tem dia que você abre a Bíblia, mas ela está branca. Você abre a Bíblia, não tem letra nenhuma escrita lá. Você fala, vou pregar o que, Jesus? Não tem nada. Mas você tem que ir lá, e eu estou plantando, eu estou plantando, eu estou semeando, eu estou plantando. Aí de vez em quando Deus me abençoa, sai uma mensagem boa, mas foram horas de plantio. Querido, coloque uma coisa no seu coração, você vai colher, mas é no tempo certo. Pastor Iber leu aqui, Eclesiastes 3, verso 2, há tempo de plantar e há tempo de colher. Talvez o que você está plantando hoje, você vai colher em 2022, mas se você não começar a plantar agora, você nunca vai colher. Comece a plantar e seja paciente. Não planta agora, espera receber amanhã. Eu quero ser pregador. Aí o sujeito lê um livro da Bíblia e diz assim, mas também eu não recebo oportunidade. Ele pegou uma semente. Deixa eu te falar, escuta agora. A semente que você está lançando, quando você lança uma semente, ela fica visível? Ela fica visível? Aliás, se ela ficar visível, ela não produz. Ela vai ser tampada. Ninguém vai ver. Ninguém vê a semente que você está lançando, mas verão os frutos daquilo que você plantou. Plante calado, para você colher em público. Mas plante, espere. Sabe, esse pessoal aqui, fitness, pessoal que malha, né, irmã Rejane? Irmão, você acha que é fácil ser fitness? É fácil, Marquinhos? Não é. Eu comungo com você nesse sentimento. É fácil, Weber, ser fitness? Fitness. Você acorda com vontade de fazer caminhada? Você acorda? Você acorda com vontade de levantar peso? Você acorda com vontade de fazer flexão? Aquilo foi o demônio que inventou. Pode ser Deus, um negócio daquele. Flexão, abdominal. Irmão, a gente não acorda com vontade disso não, irmão. Aí depois a pessoa está lá, irmão,
abençoado, magrinho assim. Todo mundo olha. Não entendi esse sorriso, mas vamos continuar a mensagem. Todo mundo olha. Mas irmão, deixa eu te falar. Tem horas plantando, dias plantando, meses plantando, para depois aparecer a sua colheita, o resultado do plantio. Agora, como é que a gente faz? Quando a gente vai na academia, a gente pega um peso, irmão, ali ó, chega no espelho. A gente chega no espelho já fazendo assim ó, para ver se deu resultado. E ainda chama, a gente é tão cara de pau, que a gente ainda chama a esposa. Meu bem, você sentiu alguma diferença? A esposa que é companheira, adjuntora, ela fala assim, meu bem, pior que já melhorou, hein? Vamos para frente. O princípio da ação, presta atenção, princípio da ação, que é o quinto princípio, eu estou terminando agora, é o princípio de quê? Está escrito em Mateus 13:13, a parte inicial do versículo diz, o semeador saiu a semear. Por quê? Porque nem só de intenção viverá o homem. Coloca uma frase aí para a sua vida, nem só de intenção viverá o homem. Se eu tiver a intenção de semear esses milho aqui lá no lote da igreja, está entendendo, né? O senhor que é o único que entende de nós. O senhor está responsável, nós vamos deixar aqui. Eu acho que até tem mais ali, dá para a gente semear, certo? Se nós tivermos a intenção de semear esse milho, mas nós nunca semearmos, irmão, a gente vai fazer alguma coisa? A minha intenção interferiu no processo? A minha boa intenção, irmão, o problema é que a gente é tão bem intencionado que nunca faz nada. Mas tem boas intenções. Há um princípio para a lei da semeadura funcionar. O semeador saiu a semear. Irmão, qualquer um aqui que não tem curso superior, pode ter um curso superior. Crê ou não? Pastor, meu sonho era ser arquiteta. Ainda dá tempo. Pastor, já sou mãe, tem 3 filhos. Dá tempo. Você está respirando? Então começa a semear. Pastor, eu tenho vontade de dá tempo. Começa a semear. Sexto princípio. Eclesiastes 11:6, coloca para mim. O princípio da constância. Por quê? É triste o que eu vou te contar, nem toda semente dá resultado. Nem toda semente prospera. Nem toda semente dá certo. Tem semente que você vai plantar e ela não vai dar resultado nenhum. Tem semente que eu vou jogar na vida de alguém que não vai dar resultado nenhum, vai gerar ingratidão. Mas não tem problema. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, e pode ser até que ambas sejam igualmente boas. Por isso, qual que é o princípio? Semeie, ainda que algumas sementes não vão prosperar. Tem gente que você vai investir na vida dele, investir, e não vai prestar o miserável. Você pode lutar, irmão. Eu já lutei com gente que todo mundo olha e diz, pastor, até quando o senhor vai insistir com ele? E eu estou lutando, porque eu não sei qual semente vai prosperar. Meu papel não é decidir a semente que prospera. Meu papel é ser constante na semeadura. Então pela manhã eu semeio, à tarde eu não retenho a minha mão. Pela manhã eu semeio e à tarde eu continuo a lançar sementes.
nem todas vão prosperar. Irmão, não fica amargurado. Ah, mas eu investi tanto naquilo, eu sonhei tanto com aquilo. Não vai prosperar. Tem coisa que não vai prosperar. Você lançou, você estava cheio de sonho, cheio de projetos, você se esforçou, fez um plano maravilhoso, lançou a semente, não deu certo. Você vai ficar agora acabrunhado, morrendo, porque essa semente não prosperou? Não. O que você vai fazer? Você vai continuar semeando, porque pode ser que aquela semente não produziu o fruto que você esperava, mas daqui a pouco vai aparecer uma semente que vai frutificar, que vai florescer, que vai dar fruto e que vai abençoar a sua vida. Nem tudo vai dar certo, mas continue semeando. Esse é o princípio da constância. E eu termino agora falando sobre o princípio do sacrifício. Irmão, plantar é fácil? Plantar é fácil? Não. Plantar é sacrifício. Na Bíblia, toda vez que fala de plantio, está relacionado a sofrimento. Sabia disso? Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Tem vezes que você vai semear, mesmo que o tempo está dizendo que não vai dar certo, está tudo apontando negativamente, mas você continua semeando, sofrimento. Você quer ver um texto? Salmo 126, versículo 6, o que diz lá? Quem lembra? Todo mundo lembrou agora. 6. Aquele que leva a preciosa semente, aquele que sai semeando, andando e... É coisa boa andar e chorar? Você encontra alguém andando na rua e chorando, você não fica preocupado? Hã? Fica ou não fica? Semeadura, andando e chorando, sacrifício, mas voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo o resultado do seu plantio. Semeadura, choro. Colheita, alegria. Semeadura, sofrimento. Colheita, vitória. Você só não tem a colheita da alegria porque você não quer o sofrimento da semeadura. Irmão, quando você vê alguém que cresceu, quando você vê alguém que prosperou, quando você vê alguém que deu certo, irmão, vai conversar com ele. Sabe o que eu falo sempre? Que o que mais me admirava de conversar com o pastor Albino Gonçalves Boaventura, nessa época ele era senador da República, ele era o pastor-presidente da convenção e ele era o pastor-presidente do Campo de Campinas. E eu tive o privilégio, a alegria, grata satisfação dada por Deus, de ter muitas vezes, poder sentar com ele e ficar conversando com ele por um bom tempo. Muitas vezes. E o pastor Albino, quase que em via de regra, nunca contava aquilo que ele tinha alcançado. Sabe o que ele gostava de contar? As histórias de sofrimento dele. Meu filho, andei demais de jumento. Você já andou? Eu falei, eu não, pastor. Eu sou de outra geração, pastor. A gente andou, foi de carrinho de rolimã. É outra história, nossa parada é outra. Ele disse, meu filho, e ele ia contando o sofrimento, porque aquilo que naquela época era sofrimento, ele sabe que foi aquele sofrimento do plantio que permitiu a alegria da colheita que ele estava vivendo. Então presta atenção. Plantar, sacrifício. Alegria vem na colheita. Sacrifique-se plantando, para que você se alegre colhendo. Sacrifique-se plantando, para que você alegre-se colhendo. Vale a pena plantar. Amém? Você pode ficar de pé, no nome de Jesus. Eu estava um mês sem pregar, se deixar eu ia pregar porque até umas meia-noite hoje. Para descontar esses dias tudinho que eu fiquei sem pregar. Irmãos, escute agora. Sua vida pode mudar. Seu ministério, sua família, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua saúde. Tudo na sua vida pode mudar. Basta que você
mude a sua semeadura. Comece a investir em você. Comece a plantar na sua vida. Comece a plantar no seu casamento. Não espere colher amanhã, mas daqui a pouco chega a colheita. Plante na sua igreja. Plante no reino de Deus sementes financeiras. Você vai contar testemunho do que Deus vai fazer na tua vida. Mas semeie. Quero ir orar com você agora, posso? Queria que você agora fechasse seus olhos. Se você aí na sua casa quiser fazer isso também, faça. Eu queria que você pensasse a colheita que você quer viver até o final do ano. Eu queria que você pensasse como é que é aquela vida que você idealizou, sabe, aquela que parece que é de sonho. Eu queria que você pensasse nessa vida agora. Como é que estaria seu casamento nessa vida idealizada? Como é que era você chegando em casa? Como é que seria sua vida financeira nesse tempo? Como é que seria a sua vida espiritual nesse tempo? Essa vida plena. Agora, eu queria que você pensasse que essa vida pode acontecer. Para isso, Deus está colocando na sua mão. Faça assim com as suas mãos, ó. Deus não está colocando fruto. Deus não está colocando resultado. Deus está colocando na sua mão sementes. Fecha as tuas mãos assim, segura a semente que Deus colocou aí na tua mão. Segura ela firme aí agora. Porque eu estou profetizando. Que se você usar a semente que Deus colocou na tua mão, essa vida que você sonhou, essa vida que você planeja, essa vida que você busca em Deus, ela vai ser a colheita de alegria do seu plantio de sacrifício. Deus colocou semente na tua vida para que você saia e semeie. O semeador saiu a semear. Não pode ser só intenção, tem que ser ação. Semeie muito para colher muito. Faça isso e prepare-se para uma colheita extraordinária no nome de Jesus. Pai, eu oro agora pelo teu povo. Eu agradeço ao Senhor pela vida da tua igreja. Eu sei que o Senhor está colocando sementes na nossa vida, para que nós possamos semear, Senhor, ainda que com lágrimas, ainda que com choro, ainda que com sofrimento, mas o Senhor está colocando, ó Deus, sementes na vida do teu povo, para que o teu povo semeie e o teu povo possa desfrutar, viver, presenciar uma colheita extraordinária. Por isso, Senhor, eu ministro a tua bênção, essa palavra que foi semeada no coração desse irmão, essa palavra que foi semeada no coração dessa irmã, que essa palavra produza, Senhor, e ele saia daqui, ela saia daqui determinada a ser, Senhor, um semeador a partir de hoje, entender que palavras são sementes, ações são sementes, dinheiro é semente, e ele vai sair daqui, ela vai sair daqui, Senhor, e todos vamos estar dispostos a semear, a entender a importância da semeadura, e eu creio, Senhor, que haverá abundante colheita na vida desta igreja, haverá abundante colheita na vida do teu povo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Ainda de pé, eu termino agora apenas convidando você para estar conosco na escola dominical, 8h30 às 9 da manhã, um café da manhã juntos aqui, 9 às 10h30, a nossa EBD. Vem aprender a palavra, começa a semear certo. E 17 horas e 19 horas, 2 cultos de celebração da ceia do Senhor. Venha ceiar. Mês passado a ceia foi online, né? Foi drive-thru, né? O pessoal passou aí. Mas coisa boa é ceiar aqui, né? Então venha para a ceia. Esteja aqui para juntos ceiarmos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te faça um semeador. Que o Senhor te dê a sabedoria de usar corretamente
as sementes que Ele tem colocado na sua vida. Que a graça do nosso Senhor